Olá, amigos da TV Mundo Maior. O caso da mineira que traiu o marido com o melhor amigo dele ganhou uma grande repercussão em todo o Brasil, pois o marido traído filmou a cena que foi parar nas redes sociais. Na filmagem, ele agride a esposa enquanto um outro amigo filma a cena e incita a briga. André, o que nós podemos aprender sobre violência e traição com o caso dessa moça? Vamos ao Evangelho. A única ocasião em que Jesus cita diretamente a questão sexual é no episódio da mulher adúltera, que inclusive nós já tivemos oportunidade de falar aqui em outras ocasiões. E em um determinado momento, aqueles homens queriam apedrejar a mulher adúltera, e Jesus vira e diz: aquele que nunca tiver errado, atire a primeira pedra. Os homens todos vão embora, ele vira-se para a mulher e diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ela olha, eles tinham ido embora. Ele pergunta: ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. Ele termina dizendo: então vá e não erres mais. Ou melhor, antes disso ele ainda diz: também não serei eu. Ou seja, ninguém tem o direito de condenar quem quer que seja. O erro aconteceu, provavelmente pelos 4 envolvidos, né? E aquele caso era para ter se encerrado no núcleo familiar e não ter ganhado as redes sociais da maneira como ganhou. Nas redes sociais, muitas pessoas estão zombando da situação. Como que nós devemos agir? Boa parte dos homens estão zombando da situação e gostariam de estar, infelizmente, gostariam de estar na posição do amante, né? Boa parte das mulheres estão zombando da situação e eu acredito que talvez até uma boa parte delas gostariam de estar na posição da moça que cometeu adultério. E tem uma outra coisa que nós precisamos levar em consideração. As estatísticas apontam que é grande o número de homens e de mulheres que ao longo de suas vidas matrimoniais, seja um casamento estabelecido através de uma assinatura, né, num cartório, ou mesmo pessoas que vivem em conjunto, ali há um pacto matrimonial. A partir do momento que 2 pessoas passam a viver sob o mesmo teto e com um plano em comum, em conjunto, há um pacto matrimonial. Mas boa parte dos homens e mulheres, ao longo de suas vidas, traem. É grande o número e interessantíssimo. Cada vez mais o número de mulheres que traem se aproxima do número de homens que traem. E os antropólogos e psicólogos muitas vezes apontam que muito provavelmente o número de mulheres é maior do que aquele mostrado, porque as mulheres, enfim, em razão de estarmos num mundo muito mais machista, né, ainda machista, muitas mulheres ocultam, ou seja, o número de mulheres que traem deve ser maior do que aquele apontado. E muitos homens acham bonito trair, então eles apontam que já traíram, ou seja, o número de homens que traem talvez deve ser menor, né? Ou seja, ninguém tem o direito de atirar a primeira pedra. Boa parte dessas pessoas que estão caçoando, comentando, morrendo de rir, já traíram, já foram traídos. Com que direito nós nos arvoramos de rir, brincar e parodiar e multiplicar a desgraça alheia? Coitadinho de todos nós. Em relação ao amigo que filma e incita a violência do casal, como ele deveria ter agido? Todos erraram no caso em questão. E nós não estamos aqui julgando-os, somos todos espíritos aprendizes, né? Errou a moça, que deixou-se levar por uma aventura. Se o casamento não estava bom, o ideal era que conversasse com o marido, tentassem ajeitar as coisas, e se não houvesse jeito, que seguissem suas vidas. Errou o moço, que acabou se aventurando também fora do casamento, mesmo a situação da moça, né? E pior ainda, havia uma relação de amizade, alguns até dizem parental entre eles. Erraram principalmente o marido traído, entre aspas, né? E o amigo do marido traído. Quem sabe se esse amigo do marido traído não dissesse a ele, falou: olha, não vamos entrar nessa energia. Chame a sua mulher para uma conversa, abra o seu coração com ela, ouça o que ela tem para dizer. Muito provavelmente ela vai assumir o erro e vocês conversarão.
e entenderão aquilo que é melhor para o casal, aquilo que é melhor para a família. Ao que me parece, o casal tem 2 filhos, e os filhos podem ser diretamente impactados por isso. Então, na verdade, erraram todos, mas sem dúvida nenhuma, com todo respeito aos 4 e sem nos arvorarmos à posição de juiz que não nos cabe, acredito eu que os mais errados foram o marido, né, e o amigo. O marido por ter agido de forma violenta no caso em questão, agredindo a moça e depredando o patrimônio do amigo. E o amigo que filmou, porque ele poderia ter sido aquela pessoa que faria diferente, que levaria o marido à consciência, ao momento de paz, de reflexão. Isso tudo não teria acontecido. E como trabalhar o perdão em casos como esse? É o que Jesus nos diz. Aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Todos nós somos seres ainda infantes da nossa maturidade, ainda temos tanto a aprender, nós nos magoamos, nós magoamos as pessoas que estão ao nosso lado e não somos santos. Se todos nós passarmos as mãozinhas tentando achar a penugem das asas dos anjos, nós não a encontraremos. Jesus nos fala, nos recomenda o perdão 70 vezes 7 e nos dá o exemplo no auge da crucificação, quando do alto da cruz ele olha nós que ali estávamos, muitos de nós zombando do Cristo, e ele diz: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Isso é profundamente impactante e cabe uma reflexão. Jesus é que havia sido agredido. Foi nele que tudo aquilo aconteceu. E ele não perdoa nós que fizemos aquilo. Ele pede ao Pai que nos perdoe. Por quê? Porque ele não havia se desarmonizado. Ele não estava chateado. Ele não estava magoado, né? Ou seja, nós nos magoamos, nós nos desarmonizamos com as mínimas pisadas na bola que os nossos irmãos fazem conosco. E Jesus deu o exemplo. Nós cuspimos em sua face, colocamos-lhe uma coroa de espinho na cabeça, flagelamos a sua carne e o colocamos na cruz. E ele, por amor, recomenda ao Pai que nos perdoe. E vamos aproveitar e rogar aos nossos irmãos e irmãs que estão assistindo esse vídeo que não deixem de fazer uma oração por essas criaturas todas, porque a pressão social está muito grande, pode ser que aconteça alguma grande bobagem, daí o sofrimento será ainda maior. Então, todos nós vamos envolvendo essas 4 criaturas e os seus familiares com as melhores vibrações para que eles possam suportar esta maldade coletiva que lhes é direcionada e restabelecendo o caminho da tranquilidade no curso do tempo, na medida que o tempo vai passando. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. Nós queremos saber a sua opinião sobre este assunto. Deixe o seu comentário na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!